Saudações, caros telespectadores e rádio ouvintes do programa Índico. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição e hoje não vamos fugir à regra, vamos fazer uma radiografia à figura da pessoa que é Castigo Langa, uma figura que já ocupou cargos de relevo em Moçambique, que domina de dentro vários pontos da sua visão, mas vamos também falar da sua infância, biografia, quando é que decide tanto fazer parte da Frente de Libertação de Moçambique e mais lá adiante vamos falar dos 50 anos da luta de libertação nacional. Como disse, muito bom dia, boa tarde, em função da hora que o telespectador e o ouvinte nos ouve. Seja bem-vindo. Numa povoação chamada Mbahanini, no posto administrativo de Chidenguela, no distrito de Manjacás, na província de Gaza. Depois dali, o meu pai transferiu-nos para Manjacás, na vila. Foi lá onde passei parte da minha infância, onde fiz o ensino primário, na escola oficial. E depois dali fui para o Xai-Xai, porque em Manjacás só se ensinava até a 4ª classe, não havia mais. Fui para o Xai-Xai, onde fiz o ciclo preparatório. O ciclo preparatório na altura era aquilo que seria a 5ª e 6ª classe. E no Xai-Xai também não havia mais do que 6ª classe na chamada escola técnica, só havia para o liceu. O liceu era aquela escola que a pessoa, para ter uma profissão, tinha que ir até a universidade. E a escola técnica era aquela que dava acesso às escolas de formação técnico-profissional. E, portanto, depois da 6ª classe não havia mais e vim então para então Lourenço Marques, para Maputo. Fiz a escola industrial, toda a escola industrial, desde o ensino básico até o ensino complementar, que seria aquilo que hoje corresponderia à 11ª e 12ª classe. E foi assim. E concluo o curso complementar justamente em finais de 1976. E depois, em 77, há aquele chamamento do presidente Samora para as tarefas. Fui cumprir o que cumpri e regressei. Fui para Cuba, não é, como professor e voltei em 1982 e fui continuar os estudos. Fiz engenharia eletrotécnica na Universidade de Eduardo Mondlane. De modo que é isso. Agora, na infância, em Manjacás, o meu pai estava envolvido em atividade privada e ajudei-o, trabalhei com ele, aprendi muitas coisas. Aprendi, por exemplo, mecânica de automóveis logo de criança. Aprendi a guiar ainda muito cedo. Já aos 13 anos guiava aquele Bedford que carrega lenha. Meu pai fornecia lenha às padarias e aos caminhos de ferro na altura. E portanto, aprendi muita coisa. Portanto, isso assim, na essência, que é Castigo Langa. Muito bem, e quando é que decide fazer parte da Frente de Libertação de Moçambique? Sei que foi justamente o chamamento do presidente Samora Machel, da geração 8 de março, mas quando é que decide fazer parte da Frente de Libertação de Moçambique, ou seja, do Partido Frelimo? Bom, talvez dizer que eu que nasci em 1956, na altura, tanto do início da luta de libertação nacional em 64,
ainda era pequeno, tinha aí 8 anos de idade, mas as crianças são curiosas, vê o que os pais estão a fazer, porque que o pai está a escutar a rádio mais ou menos às escondidas, não é? E se ouvia. E a nossa casa, a Manja Casa, estava num sítio isolado. Num sítio isolado, de tal maneira que quando alguém viesse para a nossa casa, o cão ladrava com a pessoa ainda longe. Então acabava sendo um sítio mais ou menos seguro para as pessoas ouvirem emissoras proibidas. Então de vez em quando aparecia um outro amigo do meu pai e fomos crescendo a ouvir essas coisas e a saber comentários. E curiosamente, em 61, quando o presidente Mondlane veio a Manja Casa, ainda me lembro, eu era criança, mas eu vi ele ali a abastecer o carro dele, aqueles portugueses aí dizem, pá, está ali, pá, o gajo é doutor. Está a ver? Aquela forma dos portugueses, né, de menosprezo. E então foi neste ambiente. Em 61, um dos meus tios foi preso pela PIDE, foi o primeiro, e mais tarde o próprio meu pai foi preso em 1973. E portanto já sabíamos os motivos que estão a ser presos e também passei por algumas situações, né? Eu tive um incidente, acho que devia ter por aí 15 anos, né? Quando apanhei o autocarro em Manja Casa e chegado a Chibuto, queria me tirar do lugar onde eu estava, que era para sentar um soldado português. E tive uma briga porque eu não queria sair, eu paguei. E vieram, tiraram-me dali, você é um preto como os outros, sai lá daí, levaram-me à força para... Então todas essas coisas foram cultivando em nós esse espírito de revolta e de conhecimento de que afinal havia discriminação. Embora, devo dizer, nas escolas, tanto na escola primária como na escola industrial, via-se um ou outro professor racista ou outro colega racista, mas na essência muitos daqueles jovens portugueses eram nossos amigos, brincávamos com eles, não tínhamos problema, mas tínhamos esta consciência. E então, quando vem o 25 de Abril, né, de 74, começa-se já a haver uma atividade política aberta. No dia 1 de maio são libertados os presos políticos. É aí onde, posso dizer, começamos a militância aberta. As primeiras reuniões da FRELIMA em que participei era ali umas sessões de esclarecimento que havia na Faculdade de Economia, que funcionava ali na atual Filipe Samuel Magaia. E foi assim, depois entramos nos grupos dinamizadores e fomos aprendendo, né? Fomos nos integrando naquilo que era os ventos, tanto da libertação, assumindo a responsabilidade que tínhamos pelo futuro, né, do país. E onde é que esteve em 1975? Olha, eu era já, nessa altura, estava no grupo dinamizador da Escola Industrial e muitos dos materiais que foram preparados para a festa da independência foram preparados na nossa escola. Havia ali um curso de formação audiovisual, muitos dísticos foram pintados ali. Os jovens estavam todos mobilizados para trabalhar naquilo. E houve também grupos teatrais, jograis, que apresentaram nas atividades culturais na altura da independência. Participamos. No próprio dia 25, rumamos todos para o estádio da Machado. Pessoalmente tive um pequeno incidente. Um dos colegas que ia conosco, que por acaso ele que era o secretário do grupo dinamizador, teve uma crise de asma, mais ou menos quando íamos entrar no estádio.
E naquele momento acabamos nos ocupando de socorrer o nosso colega e não fomos a tempo de entrar, portanto, no estádio. Mas estávamos ali, portanto, nas redondezas. Muitos dos nossos colegas da Escola Industrial que tinham ido mais cedo estiveram lá e participamos, portanto, nessa festa. Quando é que recebe e como é que foi que recebeu o convite do presidente João Chissano para tomar uma pasta de relevo, recursos minerais? Eu fui para o governo em 1994, mas talvez valha a pena dizer que fui eleito membro do Comitê Central no 5º Congresso, em 1989. E, portanto, já tinha uma participação ativa a nível central nessa altura. Colaborava no Departamento de Política Econômica do partido e na documentação do partido. E, portanto, o presidente Chissano, quando me convida para o governo, de facto, eu já vinha do partido. É assim. E como é que foi que tomou conhecimento deste convite e quais foram, muito particularmente, os principais desafios dentro deste período? Sim. Talvez dizer o seguinte: eu, quando terminei a engenharia, em 1988, fui convidado para diretor nacional do ensino técnico profissional. E, portanto, como diretor nacional, primeiro na Secretaria de Estado, depois no Ministério da Educação, eu tinha um conhecimento do funcionamento, portanto, do Estado, vamos lá, a nível dos órgãos centrais. Isso foi uma grande vantagem. O presidente Chissano, um dia destes, manda-me chamar. Fui à presidência, ele estava, havia um quadro grande, parece aquele quadro que se usa nas escolas para fazer os horários, não é? Dos professores. E ele estava com aquele quadro. Cheguei lá por volta das 15 e começou a fazer-me perguntas, a conversar sobre as mais diversas coisas. Entretanto, ia recebendo uma chamada e outra, levantava-se, ia lá para aquele quadro e tal. Olha, saí dali às 19. Tá bem, pronto, obrigado e tal. Fui-me embora. Fui para casa, não me disse nada. No dia seguinte é quando recebo uma chamada do protocolo de Estado. A dizer que, olha, tem que amanhã, às tantas horas, vir, roupa de cerimônia, com a esposa, porque foi nomeado vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia. E foi assim. E dentro deste desafio de estar a gerir um ministério cujo relevo revela-se a cada dia que passa? Olha, eu tive muita sorte porque quando fui para o ministério como vice-ministro, tinha lá o ministro, que era o engenheiro John Cachamila, que Deus o tenha, faleceu agora, e tive o privilégio de fazer o elogio fúnebre em nome dos colegas. E ele era já uma pessoa experiente e era um líder, que, portanto, ele integrou-me muito bem na divisão de tarefas no Ministério. Ele deu-me a responsabilidade de tratar de tudo o que fossem questões de energia elétrica e dos combustíveis líquidos. E ele tratava da parte da geologia em Minas e da atividade de prospecção de petróleo. E formamos uma boa equipe. As reuniões que ele dirigia, eu fui aprendendo e eu reportava o que fazia ele e discutíamos. E foi assim, de tal maneira que quando ele sai e eu sou nomeado ministro já
em 2000, eu já tinha um conhecimento pleno de como é que a instituição funcionava. Um dos grandes dossiês, havia 2 dossiês na altura, ou 3, se posso assim dizer, que era o dossiê de Cabora Bassa, que primeiro começou como simples ajustamento da tarifa e alocação de mais energia para Moçambique e acabou desembocando no processo de procurarmos a reversão do empreendimento para Moçambique. Este era um dossiê. O outro dossiê era o dossiê do gás natural. Portanto, estávamos com os blocos de Pande e Temane. Como sabem, o Pande foi descoberto ainda na década 60 e estava dormente, e já havia propostas sobre como desenvolver, sobretudo como aproveitar o gás, a ideia da construção de um gasoduto para a África do Sul, que é onde havia mercado. Este era um dos grandes dossiês, e o outro era o dossiê Carbomoc, que era a empresa de carvão que tinha ficado paralisada devido à guerra, né? Sobretudo a sabotagem das linhas da linha férrea, né? pela Renam, e havia o grande imperativo. Estes eram os grandes dossiês, mas de uma maneira geral era o desenvolvimento de todo o potencial mineiro, era o desafio da eletrificação do país, logo a seguir a guerra, porque muitas coisas estavam destruídas, era a própria reconstrução da linha da HCB, desde de Tete, do Songo até Pafura, estava destruída, tinha todos os postos no chão, né? A linha que abastece Maputo, que vinda da África do Sul, estava em condições muito precárias devido às sucessivas sabotagens. A linha Centro-Norte também estava inoperacional porque tinha sido dinamitada a subestação de Chimoara, e portanto eram grandes desafios, e depois a eletrificação das vilas, e a reconstrução de tudo. Então, foi um momento de grandes desafios, e o próprio abastecimento do país em combustível, numa situação de grande escassez de divisas, não é? Devo confessar que se houve alguma coisa que já me fez passar talvez dias seguidos sem pregar sono, eram os combustíveis líquidos, mas pronto. E o país está a avançar a passos visíveis. No passado dia 25 de junho, Moçambique celebrou 50 anos da conquista da independência nacional. Há várias leituras que o país regrediu nestes últimos 50 anos. Alguns defendem que seria ideal ou bem melhor ter vivido no tempo colonial do que nos dias atuais. Qual é a sua leitura que faz de alguns que dizem que Moçambique está a ser escravizado nos últimos 50 anos? Bom, é um bocado difícil, sobretudo agora temos com os avanços tecnológicos, temos uma ferramenta que é muito útil, muito importante, mas que também encerra problemas que temos que saber lidar com eles, que são as redes sociais. Nas redes sociais somos todos cientistas, somos todos historiadores, somos todos sábios. Isso é mau. Por quê? Porque, de facto, aquilo que foi o desenvolvimento de Moçambique, da independência para cá, é uma coisa extraordinária, sobretudo o desenvolvimento do moçambicano. A pessoa, um moçambicano de 75 e um moçambicano na altura não havia
não havia pessoal qualificado, não havia engenheiros, não havia médicos. Não é? Hoje em dia, quando nós podemos encontrar uma mulher a comandar um avião comercial, a pilotar um avião comercial, a mulher raramente encontrava a mulher a andar de bicicleta ou de motorizada, e muito menos carro. Hoje tens médicas, especialistas, cientistas, juristas, sei lá, tens de tudo. Portanto, houve avanços inegáveis. Agora, é verdade que eu devo reconhecer que nos últimos anos eu considero que houve alguma desorientação política, inclusivamente uma desorientação moral, mas isso não pode apagar aquilo que foram as realizações desse país. Só ver, por exemplo, o problema da energia elétrica. Muita gente está a reclamar que era energia elétrica porque vê que a energia já está perto. E não só a perspectiva. Porque nesse tempo, eu vivia mais a casa na vila, a energia estava a menos de 500 metros. Nós não tínhamos energia na nossa casa, víamos com candeeiro, a petróleo. Mas hoje o moçambicano já não aceita. Por quê? Porque ele já evoluiu. Ele já tem televisão, quer ligar a televisão. Tem geleira, quer ligar a geleira. Nesse tempo que ele tinha geleira, eu lembro a geleira que nós tínhamos na nossa casa primeiro era petróleo. Não é? Então, isto tudo significa desenvolvimento. Agora, que há problemas? Há pessoas que passam fome, há jovens que se formaram e não têm emprego, estão a sofrer. Claro que há. Mas não podemos daí, quer dizer, menosprezar todo este desenvolvimento. Pois algumas coisas as pessoas não sabem. Por exemplo, está a ver essa vala de drenagem? Essa vala de drenagem, há pessoas que pensam que é do tempo colonial. Essa vala de drenagem nós já construímos. Aquela zona ali, esta zona aqui da Praça de Touros, não é? Aquilo era uma zona que quando chovesse quase que ninguém podia estar ali. Aquilo enchia-se tudo de água. E outras infraestruturas, se for a ver linhas de energia, cada cidadezinha tinha a sua central. Mesmo Xai-Xai tinha uma central a diesel, Inhambane, não havia uma rede nacional. Portanto, isso tudo são desenvolvimentos que nós não podemos menosprezar. O próprio pensamento do moçambicano de hoje, isso é tudo desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento da economia não conseguiu acompanhar o desenvolvimento o crescimento da população. Esse é um problema, mas é um problema que nós temos que lidar com ele. Houve também transformações no modelo econômico, aquilo que foi o primeiro modelo que nós tínhamos logo a seguir à independência, da economia centralmente planificada, onde o Estado participava diretamente na economia e depois passamos para a economia de mercado. Esta passagem da economia centralmente planificada para a economia de mercado é uma coisa que ainda precisamos de aprender, tanto os governantes como nós próprios moçambicanos todos, como o que o cidadão espera. As pessoas acusam a Frelimo de porque a Frelimo é comunista, não sei o quê, mas quando se ouve os deputados a discutir na Assembleia, algumas das exigências que a Renamo faz, que o MDM faz, eu digo que não, mas essas não são próprias da economia de mercado, as exigências que ele está a fazer. Né? São uma exigência de uma justiça social entendida como naqueles primeiros anos da independência, onde o Estado é que tinha que fazer tudo. De modo que esta é a minha avaliação, que houve, de facto, grandes desenvolvimentos, temos muitos problemas e graves e temos que resolver, mas que houve desenvolvimento. Se quem quiser voltar ao chibalo, a ser humilhado pelos colonos, esse é assunto dele. Eu, pelo menos que vivi esse sistema, não estou interessado.
Muito bem. Após a conquista da independência nacional, Moçambique portanto, teve parte de herança de empresas que o país conhecia um desenvolvimento, ainda que seja tímido, diferente do atual. Alguns, durante este percurso dos 50 anos, consideram que estas empresas foram desaparecendo por uma questão de falta de gestão ou incapacidade, por um lado, dos moçambicanos, que justifica-se da geração 8 de março, mas foi adquirir conhecimento, mas queríamos perceber efetivamente o que é que aconteceu com estas todas as empresas, desde Mabor, Macnagues, Testes e por aí em diante. Bom, em relação às empresas, primeiro, quando a partir do dia 7 de setembro de 74, quando em Lusaka se chega a um acordo para a independência e a transferência do poder para a Frelimo, houve uma revolta de colonos aqui em Maputo que foram tomar a estação de rádio em Moçambique, estavam contra a independência e tiveram que ser desalojados à força. Isso gerou uma situação de pânico. Muitos portugueses abandonaram o país, saíram a correr. E mais adiante, foi no 21 de outubro, houve de novo um incidente com uns militares portugueses que agrediram um jovem que trazia uma camiseta com bandeira da Frelimo. Aquilo voltou a exacerbar os ânimos e muitos portugueses saíram, fugiram, abandonaram as empresas. E sabe, aquele sistema fascista, porque em Portugal não havia democracia, também embrutecia as pessoas. As pessoas acreditavam em coisas malucas, como esses da Frelimo são apoiados pelos chineses, são comunistas, que comem bebês ao pequeno almoço, que agora tudo vai ser coletivo, até as mulheres vão ser coletivas. Acreditavam nas coisas mais absurdas e saíram. Agora, também devo reconhecer que houve casos de moçambicanos que tinham sido vítimas de maus tratos, que aproveitaram uma vingança ali, uma vingança lá, e alguns daqueles cidadãos portugueses saíram também por causa disso. E, portanto, as empresas ficaram abandonadas pelos seus donos. Alguns desses donos maldosos sabotaram mesmo as empresas, saíram depois de as sabotar. E essas empresas não podiam ficar paradas, porque tinham uma importância econômica e social, e o governo teve que intervir. As empresas foram intervencionadas, foram nomeadas comissões administrativas, só que essas comissões administrativas, muitas delas eram constituídas por trabalhadores que não tinham qualquer noção de gestão. Era o homem da secretaria, o homem, um e outro da contabilidade, um agente de venda daqueles mais lúcidos e tal, mas a gestão empresarial é uma arte que não se aprende da noite para amanhã. E, portanto, sim, muitas empresas tiveram problemas de gestão e esse foi um problema. Mas depois vem a guerra. Por exemplo, indústria têxtil. A indústria têxtil precisa de matéria-prima, que é algodão. Se a guerra não se pode trabalhar nas machambas, de onde é que há de vir o algodão? Essa indústria torna-se inviável, não tem como. Não é? Depois, Mabor. A Mabor usa matéria-prima importada. Começou a haver escassez de divisas, tens problemas de importação de matéria-prima, importação de peças subsalentes, mas também, para uma empresa funcionar, tem que ter mercado. Tem o mercado interno reduziu muito devido à guerra, os carros não circulavam. O mercado da região, podias ter a África do Sul, que era hostil, tinhas o Zimbábue, a Rodésia, que na altura também era hostil, mas também sofria as sanções decretadas pelas Nações Unidas. Aliás, devo esclarecer, as únicas nacionalizações
incidiram sobre prédios de rendimento, o sistema financeiro, sobre agências funerárias, serviços de saúde e escolas privadas. A terra, bom, não se considerava nacionalização, dizia-se que não, a terra voltou para o legítimo dono, que é o Estado. Essas foram as únicas nacionalizações. Mais tarde foi nacionalizada a refinaria, não é? Mas por causa da violação das sanções. As outras empresas não foram nacionalizadas, foram simplesmente intervencionadas por este motivo que eu digo. Agora, muitas dessas empresas foram, de facto, à falência técnica e financeira por razões do mercado, por razões de problemas de importação de insumos, de problemas de gestão. E, a certa altura, tinhas muitos trabalhadores parados nessas empresas, sentados a receberem salários. E porque o Estado tinha intervencionado as empresas, o Estado acabava sendo o responsável por resolver esses problemas. Tinha que desembolsar dinheiro para pagar salários. Outras empresas iam ao BPD para pedir empréstimo para pagar salário, empréstimo que nem teriam como pagar. Então, esta foi a história dessas empresas e depois, no meio disto, a partir de 84, quando começam as negociações com o FMI e o Banco Mundial para se tratar da reestruturação da economia, porque a situação estava má. Eu recordo, na altura, a pessoa ia aqui ao bar dos pescadores para comprar peixe. O pescador não aceitava dinheiro. Dê-me açúcar, dê-me arroz ou qualquer coisa assim. Então, andou-se neste processo, acabamos desembocando na economia de mercado e a saída que havia era vender essas empresas. Algumas dessas de empresas só tinham nome, porque aquilo tinham ficado simples edifícios com máquinas que não funcionavam, estavam paradas. De modo que esse é o assunto de como é que muitas dessas empresas terminaram. Parte destas empresas que ao longo dos últimos 50 anos tem revelado alguma incapacidade em algum momento. Posso dar exemplo das linhas aéreas de Moçambique, que nos últimos tempos fala-se bastante da gestão. De 50 anos ainda não conseguimos garantir uma solidez desta empresa. A leitura que tem é que pode estar-se a registrar alguma dificuldade de gestão ao ponto de recorrermos a um gestor internacional. Bom, eu confesso que o problema dela não conheço muitos detalhes. Eu lembro-me, quando estava no governo, na altura, o assunto foi debatido. Havia a questão de abrir o espaço aéreo para haver competição, mas um dos problemas que eu me recordo na altura era como é que se chama? Era o problema daquilo que era os encargos da LAM. Encargos, vamos ver as infraestruturas todas que tem, o número de trabalhadores que tem, para aquilo que era o movimento local, tipo de aeronaves que tinham, para produzir receitas suficientes para fazer face à exploração. Esse era um problema, mas devo reconhecer que uma empresa dessas não pode estar isolada de todo o ambiente. Se a sociedade não tem dinheiro, se as empresas não têm dinheiro, né? Por exemplo, o transporte de cargas, né? por via aérea, né? É influenciado por tudo aquilo que é atividade econômica. De tal maneira que essa empresa não pode ser uma ilha. Agora,
devo também reconhecer que aquilo que eu dizia no início, que aquilo que deve ser o papel do Estado, não é? Na gestão empresarial, tanto das próprias empresas do Estado, como de uma maneira geral, como lidar com o setor privado, há muito que se diga. Nós precisamos de estudar, precisamos de aprender, tanto o Estado como a própria comunidade empresarial, precisamos de estudar como fazer isso. E em relação às empresas públicas, aí então precisamos de estudar muito mais. Por quê? Porque na hora de nomear os gestores, que critérios é que nós usamos para nomear esses gestores, que mandato é que esses gestores têm, que grau de autonomia é que eles têm, até que ponto é que eles se sentem responsabilizados, e ele não pode dizer que eu fiz porque o fulano me obrigou a fazer isto ou aquilo, não é? Tudo isso são aspectos que nós temos que ter em linha de conta, para termos a certeza de que quando temos uma empresa que é do Estado, temos a empresa, o dono da empresa tem que disponibilizar os meios necessários, não é? Porque ele é que é o dono, mas a partir dali tem que encontrar formas de responsabilizar os gestores a sério, que não dê pretexto aos gestores, para dizer que não, eu até fiz uma coisa que não queria fazer porque você que é o dono obrigou-me a fazer, ou porque o fulano que é poderoso me obrigou a fazer isto ou aquilo. Então, este é um aspecto importante em relação a todas as empresas do setor empresarial do Estado. Portanto, esse é o comentário geral, mas é um assunto muito especializado esse da LAM, que eu não posso agora entrar em detalhes. E uma das questões prementes é também a questão da energia elétrica em Moçambique. Há quem considera que ela está muito cara, motivada pela venda de energia a uma determinada empresa, que esta, por sua vez, vende aos moçambicanos. Qual é a sua leitura em torno deste ponto que julgamos que nos últimos tempos, nos últimos meses, foi bastante comentado? É aquilo que eu dizia, né, das redes sociais. Cada um hoje é livre de ver as redes sociais e dizer aquilo que entende. E, como se diz, na casa onde há fome, todos ralham e ninguém tem razão. Uma mentira, para ter credibilidade, tem que ter uma réstia de verdade. A energia elétrica é cara. E muitas vezes eu até defendo que a energia elétrica não é em si cara. Os moçambicanos é que não têm dinheiro para pagar a energia. Então, a nossa aposta como nação devia ser como fazer, o que é que devemos fazer para os moçambicanos terem dinheiro, não é? Para pagar as suas contas. Posso dar exemplo, chapa. Chapa custa 10 meticais o bilhete. Mas as pessoas reclamam. Mas 10 meticais, claramente que não cobre os custos de funcionamento de um transporte decente. Agora, energia elétrica, a construção de uma central elétrica, não é? Aquilo tem custos, corresponde a um modelo financeiro para os bancos financiarem a construção. Você tem que mostrar que vai cobrar uma tarifa que consegue pagar o investimento, não é? E pagar as manutenções, e pagar o pessoal, etc. Indo diretamente ao assunto da HCB. A HCB tem, que eu saiba, 3 clientes. Um é EDM, 2 é a ESCOM da África do Sul, 3 é Zimbábue. Por que a ESCOM da África do Sul? Porque na altura em que a HCB foi concebida, tinha que ter o chamado PPA, que é Power Purchase Agreement, que é um contrato de compra e venda de energia.
o comprador de energia tem que provar que tem capacidade suficiente para pagar quase toda a energia que essa instalação vai coisa. Só assim é que os bancos dão dinheiro. E na região, quem que tinha essa capacidade? Era a África do Sul. O consumo de Moçambique, na altura em que a HCB foi construída, era ínfimo. E, portanto, o contrato principal que garantiu a construção da hidroelétrica de Cabora Bassa é por isso que foi celebrado com a ESCOM. Construiu-se aquela linha de Songo para a África do Sul, que é uma linha de alta tensão em corrente contínua, porque a distância é muito longa. E para reduzir as perdas, as chamadas perdas técnicas, que se verificam ao longo da linha, a corrente contínua tem menos perdas. Não é? Tem menos perdas do que se fosse corrente alternada. Mas então, porque o centro da carga, onde está o grosso do consumo, é na África do Sul, foi por isso que se pôs a estação de conversão no centro da carga, na África do Sul. E construiu-se a linha da África do Sul para Maputo. Já em corrente alternada, porque a distância já é razoável. Então, a África do Sul tem um contrato do grosso da energia e foi cedendo partes dessa energia a Moçambique de acordo com as necessidades de Moçambique. Devo confessar que aquilo que cedeu não correspondia a tudo que Moçambique precisava. Mas ele é que garantiu a construção. Se você assinou um contrato, você tem que honrar o contrato. Nós temos ainda muitos outros projetos por desenvolver. Se nós não respeitamos os contratos, estamos a pôr em risco os futuros projetos. Vão dizer, não, você agora quer que eu assine, não é? Porque queres que eu garanta a construção, mas a certa altura você há de vir arrancar-me, vai invalidar esse contrato. Portanto, é sagrado nós fazermos as alterações de qualquer contrato desse género, respeitando o princípio. É por isso que recorremos à negociação e fomos passando energia para Moçambique. Portanto, não há nenhum intermediário que vende energia da HCB, isso é uma falsidade pura. Agora, temos centrais novas que surgiram de empresas privadas, uma delas é a chamada Gigawatt. A Gigawatt é uma empresa que está sediada em Ressano Garcia, que é um investimento completamente privado, construído de raiz, a partir do zero. E ali não há nem um centavo do Estado, nem um centavo da EDM. Aquela empresa funciona, utiliza gás de Pande e Temane, e na base do gás gera energia elétrica e vende a EDM. E por que vende a EDM? Vende a EDM porque o governo obrigou a vender a EDM. Por quê? Porque a empresa até preferia vender na região, que a região pagava melhor. Mas o governo não queria uma situação em que esses privados, cada um vendesse onde quisesse, para não correr o risco de um dia acordar e o país já não tem energia, porque toda a energia foi vendida fora. Então, obrigou que os privados têm que vender a EDM. E é por isso que essa empresa, apesar de ser completamente privada, vende energia a EDM. Pois há outra, que é a chamada 7RG, que também está em Ressano Garcia. Essa, a EDM, é parte também, em sociedade com a Sazol, que vende também a EDM. E esta que foi mais recentemente construída, que está aqui ao pé da portagem, que essa também é propriedade da EDM. De modo que não é verdade que a energia da HCB tem intermediários que entram, isso é uma invenção e muitas vezes é usado para fins políticos, para sujar nomes de pessoas. E estes custos que atualmente os moçambicanos pagam correspondem efetivamente aos custos de operação realmente estamos a pagar olhando para a região? Olha,
Na altura em que, talvez voltando um bocado, eu dizia que o ministro John Cachamila tinha-me encarregamento de tratar da questão da parte elétrica. Quando nós começamos a lidar, portanto, depois que as linhas foram reconstruídas e a energia da HCB já podia ser injetada na rede, começou-se a discussão da tarifa. Por quê? Porque a tarifa da HCB era muito baixa, aquela que a África do Sul pagava, estava denominada em rands e era muito baixa. E então a parte portuguesa, que era a proprietária do empreendimento, achava que não era justo, queria que se aumentasse a tarifa. Da nossa parte, como Moçambique, estaríamos muito felizes em receber aquela tarifa mesmo, mas nós queríamos mais energia, só que a energia estava contratada à Eskom. Então havia esta negociação tripartida. Chegou até um dos consultores nossos a dizer: olha, mas vocês, moçambicanos, o que vocês deviam fazer não é lutar por ajustamento da tarifa, vocês simplesmente deviam lutar pela energia barata e esqueçam-se. Ninguém há de tirar a HCB dali, aquilo está aqui no vosso país, vocês precisam da energia, portanto esqueçam. Mas nós avaliamos e vimos que, bom, era importante que o governo tivesse o controle do empreendimento para fazer parte da matriz energética que o Estado moçambicano pudesse usar para alavancar outros projetos. É por isso que nós batalhamos pela reversão. Mas neste processo tratamos de que aquilo que a EDM paga não seja o mesmo que a Eskom paga. Não é? O que a EDM paga tem um desconto da ordem dos 60% em relação ao que a Eskom paga. Agora, há um senão, é que quando tu contratas, imagina que eu tenho um contrato para me fornecerem 200 megawatts, tem um preço. Se por alguma razão há uma hora de pico em que eu preciso de 220 ou 250, aquela energia de pico é vendida a um preço muito mais caro. Mas isso faz parte das regras do jogo. Faz parte das regras. Portanto, há momentos em que a EDM, sim, pode estar a pagar um preço mais elevado, mas por causa dessa energia que não corresponde àquilo que está contratado, que está acima, portanto, do contratado. Mas é assim como este mercado funciona. Agora, felizmente, estes projetos funcionam por períodos de concessão. O contrato da HCB com a Eskom vai terminar em 2030. Portanto, de 2030 para lá, toda a energia fica disponível para Moçambique. E por aquilo que eu tenho entendido, a África do Sul até estaria disponível a ceder essa energia mais cedo ainda. Uma coisa também que é importante dizer, eu já ouvi outro dia crianças de uma escola dizer: a África do Sul vive da nossa energia. Não é verdade. A África do Sul, a ponta da energia da África do Sul está acima de 30 mil megawatts. Ou seja, cerca de 15 vezes o tamanho da HCB. A HCB representa uma pequena porção daquilo que a África do Sul precisa. Portanto, isso são tudo coisas que um exemplo de estar a fornecer energia a Mosal é disso significativo. Mosal. O que é que aconteceu? Quando em 98 aparece esse projeto da Mosal, a Mosal veio para Moçambique, primeiro era por causa da energia, mas também por causa das facilidades portuárias e eventualmente de cotas de mercado. Os investidores queriam que o contrato fosse com a HCB. Só que nessa altura ainda estávamos a negociar a tarifa justa para garantir a reversão. E dissemos: não, para esta tarifa da HCB, se nós assinamos o contrato com a Mosal, nunca vamos conseguir a reversão. É por isso, porque na altura a África do Sul tinha excesso. Então decidiu-se
que a Eskom ia assinar o contrato com a Mosal para ser a África do Sul a fornecer a Mosal. E constituiu-se uma empresa de transporte de energia, que é a Motraco, que é participada pela EDM, pela Eskom da África do Sul e pela empresa de eletricidade da Suazilândia, da Eswatini, agora peço desculpa, de Eswatini. Portanto, essas empresas são donas da linha de transporte. Então, este é o assunto em relação à energia da Mosal. Agora, hoje estou a ver que há um problema, porque o contrato da Mosal com a Eskom termina em março do próximo ano e ainda não está claro como é que se vai fazer o fornecimento de energia a Mosal, mas espero que se encontre uma saída. Acredita que Moçambique revela-se como um potencial com os investimentos que vão sendo feitos, por um lado pela HCB, Pandacu e tantos outros projetos para fornecer energia, muito particularmente para a região? Não, nós temos, Moçambique tem um grande potencial, grande potencial, há muito que ainda se pode fazer em Moçambique. Agora, há esta questão do consumidor. Por quê? Porque para se assinar o dito PPA, como eu dizia, o Power Purchase Agreement, é preciso provar que tem um cliente. Podemos dizer, o cliente é a EDM. A EDM tem credibilidade suficiente perante as instituições financeiras internacionais. Os bancos podem desembolsar milhões a confiar na EDM. Bom, esse é o assunto que deve ser levantado. Naturalmente que a EDM há de mostrar capacidade de assinar um contrato até um certo nível, mas se calhar não é capaz de cobrir o risco envolvido na construção do empreendimento, é muito grande. É preciso encontrar outros clientes com capacidade para dar conforto aos financiadores. Muito bem, estamos mesmo a caminhar para a reta final na nossa edição. Hoje temos em estúdio uma figura que dispensa qualquer tentativa de apresentação, já dissemos antes. Vamos agora lançar um dos pontos que, aliás, faz parte destes 50 anos. Moçambique celebrou, bem dissemos, 50 anos de independência nacional. Entretanto, nos 30 anos da democracia multipartidária, assistimos sempre conflitos pós-eleitorais. Qual é a leitura que tem? E Moçambique agora, através do Presidente da República, desenvolveu uma iniciativa de diálogo nacional inclusivo, em que fazem parte os partidos políticos e também a sociedade civil. A leitura que tem é qual é a razão de Moçambique, sempre que tem eleições, desemboca em conflitos pós-eleitorais? Bom, eu devo dizer que, olha, o maior desafio de Moçambique, na minha opinião, é o desenvolvimento econômico. É preciso que as pessoas consigam garantir as condições de vida minimamente aceitáveis, não é? Conseguindo isso, as pessoas estarão menos vulneráveis a aceitar propostas de aventureiros, não é? Porque quando aparece alguém a dizer que não, eu vou te construir, não sei, 3 milhões de casas, tu estás aflito, precisas de casa. E quer encontrar alguém que vai satisfazer esta necessidade. Não te dá tempo para pensar, mas olha, faz sentido o que esse está a dizer, ele pode conseguir isso, não é? Então, estou a falar disso, mas de outro, vou criar não sei quantos milhares de empregos, não sei o quê. Claro que as pessoas dizem isso para enganar, não é? Para conseguir as mentes. Então, eu penso que podemos fazer os arranjos institucionais, ter uma legislação eleitoral mais estável e de maior consenso, haver uma maior responsabilização dos órgãos, não é, que gerem o processo.
mas a principal fonte da desordem é a barriga, se posso resumir assim. Portanto, nós temos que fazer um grande esforço. Agora temos o desafio da guerra lá no norte de Cabo Delgado. Tínhamos que encontrar uma solução, tínhamos que trabalhar muito rapidamente para muitos desses jovens que andam a deambular nas ruas sem perspectiva encontrarem ocupação, sentirem que têm futuro garantido. Estamos a formar muitos quadros, temos muitas instituições de ensino superior. Esses jovens têm que sentir que têm um futuro. São essas coisas, na minha opinião, que vão trazer estabilidade ao país. Agora, podemos dizer, ok, para haver estabilidade, para haver produção de riqueza, é necessário que haja estabilidade. Agora é que é um pouco a questão do ovo e da galinha, que é necessário que da parte dos nossos líderes haja uma sabedoria suficiente para gerir este processo, aproveitar essas janelas que vão de uma eleição a outra para renovar a esperança das pessoas, que é para, quando chega o momento de eleições, não ser um momento de desespero. Eu estou convencido que o presidente Daniel Chapo vai conseguir isso com o apoio de todos nós, trazer a esperança na juventude, e vejo o governo que ele formou, grande parte dos governantes são jovens, que portanto eles conhecem os problemas, eles vivem os problemas. Muitas vezes nós vemos o ministro sentado no Mercedes e esquecemos que aquele ministro tem seus irmãos, tem primos, tem não sei o quê, que ele também vem de uma família onde esses problemas existem e, portanto, ele conhece por ele próprio, né? E muitas vezes o ambiente é inquinado porque aparece A, B ou C, ou filho de A, B ou C envolvido na ostentação, e então nós perdemos a olhar para aquele caso e esquecemos que aquilo não representa o grosso. Então nós temos que trabalhar, é preciso que os governantes encontrem formas de combater a corrupção, garantir a segurança das pessoas, para as pessoas, quem tem um investimento a fazer, não sentir isso um risco. Se eu vou fazer um investimento, depois vê-se que eu, afinal, estou a prosperar, eu corro o risco de ser sequestrado. Tá vendo? Esse tipo de coisas precisam de ser resolvidas para que o nosso país ganhe estabilidade e que a democracia seja de facto vibrante. Eu, em relação à democracia, muitas vezes eu vinha pensando assim, olha, se dentro dos partidos políticos houvesse democracia, uma boa democracia, se calhar eu nem precisasse de multipartidarismo, não é? Porque, sei lá, os moçambicanos capazes iriam lá, quando chegasse o momento das eleições, não é? Haviam de conseguir escolher lá dentro o melhor, etc. E pronto, íamos andando. Mas aqui é quem defende que a democracia ela só é válida quando temos alternância na política. Sim, mas é que quando eu digo se a democracia interna dos partidos políticos funcionasse bem, podia não haver alternância de partido, mas haver alternância de pessoas e às vezes a alternância de ideias, não é? Porque pode haver até alternância de partidos, mas depois esses partidos não têm ideias. Eu sinto, sempre aqui na nossa sociedade, que a Frelimo é quase a escola, não é? Aliás, um político dizia uma vez, perguntando, mas por que você veio ao Congresso da Frelimo? Era da oposição, dizia que não, o filho quando cresce
constrói a sua casa, mas quando o pai tem um evento grande, ele tem que ir à casa do pai. Ou seja, nós discutimos e tudo, mas se nós formos a querer ver a diferença real dos partidos, o que ele diria ou faria diferente do que a Frelimo faz, é preciso cavar. Mas para dizer o quê? Que temos que moralizar a política e a coisa deve começar dentro dos partidos políticos. Tem que haver debate, tem que haver democracia, para que dentro dos próprios partidos prevaleçam as ideias mais construtivas, as ideias que vão levar o país a um bom futuro. E quando houver já essa competição entre os partidos políticos, seja de facto competição de ideias, para ver qual é a ideia que pode levar o nosso país a um desenvolvimento mais rápido, mais abrangente. Se por um lado o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, tem estado a falar bastante da conquista da independência econômica, qual é a leitura e como é que podemos alcançar este objetivo, tendo em conta os 5 anos de governação, eventualmente mais 5, e depois disto, deste ciclo governativo, como é que fica esta questão da conquista da independência econômica? Olha, esta questão dos ciclos de governação, nós tínhamos que... Nós tivemos a visão 2025. Agora, já eu participei numa iniciativa que era para produzir o Pensar Moçambique 25-50. Portanto, seria muito bom que, no âmbito deste diálogo que o Presidente está a promover, houvesse um consenso sobre linhas gerais de desenvolvimento do nosso país a longo prazo. Dos ciclos governativos. De tal maneira que não houvesse essas mudanças bruscas. Se num ciclo de governação fez-se isso, que aquele que vem a seguir continuasse, não é? Então, isto é que seria importante, porque, de facto, a independência econômica não vamos conseguir num período de 5 anos. Mas seria muito útil que consolidássemos as coisas boas daquilo que se vinha fazendo até agora para darmos passos mais gigantescos. E, como eu dizia, uma das coisas mais importantes é que da parte do governo, quando digo governo, digo instituições, funcionários, etc., percebesse o papel da iniciativa privada, o papel daqueles que estão na economia e como ajudar essas pessoas a materializar os seus projetos, porque é aí onde se cria a riqueza, é daí onde virão os impostos para o Estado honrar os seus compromissos com a educação, com a saúde, com a construção de infraestruturas como estradas e comunicações e outras. Portanto, esta é uma questão fundamental, aquilo que eu diria que haja uma boa parceria estratégica entre o governo e o setor privado. O setor privado é referido desde o mais pequeno, que está lá na aldeia mais remota, até a grande corporação. A última questão que levantamos é muito particularmente em relação ao patriotismo, que quando nos referimos à geração 25 de setembro e posteriormente geração 8 de março, revela-se uma juventude aguerrida com Moçambique em primeiro. Atualmente assistimos moçambicanos a rotular inclusivamente o seu país e em algum momento até em condições minimamente estáveis. Onde é que foi o nosso patriotismo? O que é que nós estamos a fazer para valorizar o nosso patriotismo? Bom, eu disse a certa altura que eu devo reconhecer que de alguns anos para cá o país sofreu uma certa desorientação moral e política. Os jovens de 8 de março não são melhores que os jovens de hoje, não é? Esses jovens de hoje que andam aí são também jovens patriotas. Porque um jovem que está a reclamar, como se diz,
a protestar contra a corrupção. Esse jovem é um patriota. Um jovem que está a protestar contra coisas mal feitas. Esse jovem é um patriota. Agora, o ponto é, como é que as nossas lideranças conseguem convencer que aquilo que estão a fazer é justamente no sentido de resolver isto de que esses jovens se queixam, que é para então esses jovens seguirem as lideranças, não é? Porque a questão do poder, o poder pode ser encarado, o poder é você conseguir que as pessoas te obedeçam. Agora, as pessoas podem te obedecer por medo, não é? Mas também podem te obedecer simplesmente porque acreditam naquilo que estás a dizer, confiam, acham que sim, de facto vale a pena a gente seguir. Então, esta é a questão que a nossa liderança, a partir do nosso presidente e todas as pessoas próximas dele, portanto, consigam mostrar isto, que aquilo que estão a fazer está justamente na linha daquilo que são as preocupações de todos esses jovens, nas preocupações da sociedade. Porque se sente sente que parece que não estão na mesma linha, aí isso não vai ser bom para o país. Agora, se eles sentem que sim, esses prosseguem os nossos objetivos, eles vão colaborar, eles vão se empenhar, vão se voluntariar. Isto é que é muito importante. Como eu dizia, que às vezes o ambiente é estragado às vezes por uma meia dúzia de pessoas. Por exemplo, a questão da ostentação. Se nós temos algumas pessoas têm seus filhos a ostentarem riqueza, você não vai pedir a outro para fazer sacrifício, não é? Não vai pedir a outro para fazer sacrifício. Então, é preciso que nós eduquemos aquelas pessoas que já conseguiram sucesso na vida, por alguma razão, a considerar o meio em que vivem, não fazer coisas que ofendam a moral pública. Não é considerar que, olha, nós estamos a viver num país onde há pobreza e tens que sentir que não deves ofender aqueles. Tens que ter uma atitude de encorajar os outros, não é? A aceitar o sacrifício, mas na esperança de que um dia eles também vão conseguir prosseguir. Agora, também é verdade que a nossa sociedade é uma sociedade muito complexa. Nós temos desde a nossa tradição, às vezes aqui diz que bom, aquele enriqueceu não é porque é corrupto, não é? Mas lá no campo enriqueceu porque é feiticeiro. Então, há muitas coisas que nós temos que saber, mas na essência, portanto, este é o meu comentário em relação a isso, que o nosso país tem um grande potencial, que esses jovens têm muita energia para participar na construção desse país. Queremos profundamente agradecer por ter aceito o nosso convite e volte mais vezes. Obrigado. Por aqui ficamos, caro telespectador, ouvinte do programa INDIC Bom Dia. Queremos agradecer profundamente por ter estado desse lado. Hoje tivemos em estúdio uma figura que dispensa qualquer apresentação. Foi antigo vice-ministro dos Recursos Minerais, mais tarde ministro dos Recursos Minerais, e com quem conversamos sobre os 50 anos da independência nacional. Falamos do seu percurso e do seu pensamento em relação ao futuro de Moçambique. Aquele abraço. Estamos.